O maior problema das varizes, quando elas são muito grossas, é que aquelas varizes grossas, ela podem evoluir para ferida na pena, que são as úlceras venosas. Então, é importante sim avaliar, é importante sim procurar um cirurgião vascular para ver a necessidade ou não de um tratamento. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. É um prazer abrir a porta do consultório hoje para a doutora Carolina, minha xará, e eu já a estou aguardando cerca de 2 meses. Ela falou que é porque eu peguei ela nas férias, mas não, é porque ela é lotada, é uma especialista hoje no que hoje a gente chama de cirurgia vascular. Isso, Não é isso? cirurgia vascular ou angiologia, né? Angiologia. Apresente-se. Obrigada por ter vindo. Ela já esteve aqui em outros podcasts, no podcast da Mirella, que através dela eu sou muito grata também, porque eu conheci profissionais maravilhosos. Você estava demorando, mas chegou. Se apresenta, por favor. Obrigada. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Eu fico lisonjeada de estar aqui. E eu enrolei, não foi de propósito. Já estava doida para vir. Então, eu sou a doutora Carolina Mello, sou cirurgião vascular, sou especialista em tratamento de varizes, todos os tipos de tratamentos mais modernos, que é o que eu mais gosto de fazer, e também trato bastante pacientes com lipedema. Você já está há 12 anos, já tem experiência. Aqui em Brasília você trabalha no Agarram. Sou cirurgião vascular lá no Hospital da Asa Norte, no Agarram, há 12 anos, e trabalho na minha clínica particular. O que te levou? Por que você, depois da medicina, escolheu fazer angiologia? Quando eu fiz medicina, eu sabia que eu queria fazer procedimento. Aí, qual procedimento? Então, eu comecei e fiz a residência de cirurgia geral, fiz lá no Hospital Universitário, onde eu fui muito feliz. E depois da cirurgia geral, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, a cirurgia vascular é uma área que é muito ampla, que a gente faz vários procedimentos, a gente faz procedimentos em consultório, a gente atende, a gente faz exame. Então, é uma especialidade que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu me encantei. Não vou negar que quando eu comecei, eu fiz a residência de cirurgia vascular no hospital de base, eu era apaixonada por trauma, eu adorava aquelas lesões, aqueles pacientes graves. Mas a vida foi me mostrando que a maternidade, a vida vai nos levando para uma coisa mais tranquila, que foi o tratamento de varizes. E aí sim, como tudo na vida, eu sempre gostei de fazer as coisas muito detalhadas, assim. Então, fui para São Paulo, eu fiz um fellow lá na Clínica Miak, que eu sou muito grata, e meu horizonte foi sempre abrindo. Nunca parei de fazer curso, e hoje eu trato varizes com técnicas minimamente invasivas, de um jeito mais simples que a gente pode fazer possível para fazer o tratamento, uma recuperação mais rápida e menos dor. Carol, eu tinha, a impressão, são esses vasinhos que a gente vê ali na lateral, mas tem pessoas que têm, grandes veias, até sobressaltadas. O que acontece? O que é essa questão vascular, essa vascularização? Explica para a gente um pouco, porque o consultório aberto tem esse papel de realmente instruir, porque muitas vezes quando essa mulher ou essa audiência, quem nos assiste, que está lá em casa, já está com algum problema, não pergunta sobre a especialidade, não pergunta, não sabe quem está ali do outro lado, até porque ele está mais preocupado em solucionar um problema. Então explica um pouco para que esse entendimento possa se amplificar e as pessoas possam te conhecer e se conectar, não somente porque eu preciso de uma anjo, mas o que você entende, como você explica, por trás do jaleco, quem está aí?
Quando a gente fala de varizes, ainda existe muito uma interrogação, né? Muita gente ainda não sabe o que é varize. Então, a varize é uma veia que fica dilatada, fica grande, fica sobressaltada, e tem vários tamanhos de varizes, vários tipos de varizes. Então, assim, existem varizes que causam muitos sintomas e existem pacientes com varizes que são totalmente assintomáticas. A gente sempre opta e a gente sempre recomenda tratar, porque a gente sabe que varizes, a tendência é sempre ir aumentando com os anos. E como antigamente existia aquele preconceito de que aquele tratamento de varizes era um tratamento muito doloroso, que a paciente ficava um mês com a perna para cima, que tinha uns cortes, então a gente conseguiu perceber o quanto isso aí impactou na cabeça das pessoas. E ainda hoje eu encontro o paciente no consultório com medo do tratamento, com medo do que vai fazer, com medo da recuperação e de ser muito dolorosa. E assim, com esses tratamentos modernos, a gente percebeu que a recuperação é praticamente indolor. E eu estou dizendo isso assim de coração, assim, às vezes os pacientes nem acreditam, mas o costume é que o paciente não toma nenhuma dipirona no pós-operatório, porque realmente com o laser, com o endolaser, com tratamentos esses minimamente invasivos, a dor pós-operatória é praticamente zero. A gente consegue fazer um tratamento no outro dia e continuar trabalhando, fazer um laser na clínica e continuar trabalhando no mesmo dia. Esses dias eu operei uma médica que ela fez o tratamento à tarde, 5 horas da tarde, e ela fez uma microcirurgia no consultório. E ela continuou trabalhando. Então, hoje em dia, com esses tratamentos, é muito possível. Então, o que eu acho que o paciente precisa ser mais esclarecido, e eu acho que essa é a maior importância desse podcast, o esclarecimento, assim. Maravilha. Então, a varizes já é o problema. É a doença. Já é a doença. Já é a doença. E varizes, assim, é claro que tem paciente que faz o tratamento pela estética, porque é feio, que não sente nada, mas varizes é doença. Varizes tem o CID, varizes é reconhecido como doença. Agora, é claro, tem alguns pacientes com os vasinhos muito fininhos e a opção de tratar ou não tratar eu acho muito pessoal e eu respeito. Mas os pacientes que têm as varizes mais grossas, aí a gente recomenda pensar em tratar. E tem pessoas que têm dores, isso pode se potencializar, tem algo que eu não sei se eu misturo essa questão das varizes agora com essa trombose, são coisas totalmente diferentes. Me explica, Carol. São coisas bem diferentes. Paciente que tem varizes são aquelas veias que ficam grandes e ficam dilatadas. Quanto maior a veia, existe uma chance maior de fazer uma tromboflebite, que é quando faz um coágulo dentro dessas veias superficiais. E dependendo da tromboflebite, pode sim virar trombose. Mas não é por isso que a gente trata a varize. O maior problema das varizes, quando elas são muito grossas, é que aquelas varizes grossas, elas podem evoluir para ferida na perna, que são as úlceras venosas. Então, é importante sim avaliar, é importante sim procurar um cirurgião vascular para ver a necessidade ou não de um tratamento. Mesmo que a opção seja não tratar, né, fazer uma cirurgia, fazer algum procedimento, também existe outros tipos de tratamento clínico. Tem como melhorar sintoma, melhorar a dor, usar meio de compressão e evitar um problema maior no futuro. Então, o mais importante, eu acho, que é esclarecer. Então, viu alguma varize, mesmo que seja pequena, porque às vezes a gente vê aquele paciente que tem uma varize pequenininha e quando a gente vai fazer o exame, a gente vê um refluxo em safena, alguma doença maior na safena. A nossa recomendação é, viu uma varize? Procure o cirurgião vascular, pelo menos para saber o que está acontecendo, se dá para esperar, se não quer tratar ou se quer tratar, para não deixar para depois. Tem que sobressaltar a pele ou em que ponto eu já identifico que é uma varize? Uma veiazinha que começa a ficar diferente, muito azuladinha, é varize. Não necessariamente sobressalta. Para sobressaltar é uma varize que já está um pouco maior e já é mais grossa. Ok. Na minha cabeça, quando se fala em varize, vem só mulheres. Dá em homens? Muitos homens. Mas eu confesso que no consultório, o homem que vai no consultório, geralmente é a esposa que levou, é a mãe que levou, porque o homem, como tem muito pelo, às vezes ele acaba segurando para não tratar. Ou é o paciente que já tem varizes muito avançada, que é o paciente que já tem úlcera, que já está com a perna manchada. Então, esses pacientes também necessitam de tratamento. Então, tem sim, tem homens e tem mulheres. Causas da varizes. A principal causa é genética. Mas sim, usar anticoncepcional aumenta a chance de varizes. Repouso hormonal aumenta a chance. Paciente sedentário é pior. Algumas profissões são piores. Então, tem pacientes que, por
técnico de enfermagem que anda muito, geralmente eles têm mais varizes. Então, tem algumas causas que a gente consegue controlar. A genética nem tanto, né? Mas outras a gente consegue tentar controlar, sim. E você tocou num ponto da atividade física que eu ia falar agora. Eu sempre pensei assim, é melhor não fazer musculação, porque senão vai aumentar, vai estourar tudo. A melhor coisa, Carol, é fazer atividade física, porque a bomba muscular, quando você faz atividade física, a gente tem uma bomba muscular na perna e no pé. Então, quando você exercita, você consegue fazer o retorno de sangue do pé em direção ao coração. Isso melhora a sua circulação, melhora sintoma, diminui inchaço, diminui aqueles cansaços na perna que são provenientes de quem tem varizes. Então, a atividade física é essencial. Eu digo que tem paciente que cheio de varizes e que malha, que treina pesado e que ele consegue ser assintomático. E enquanto outros pacientes que têm uma varizinha pequenininha, que é totalmente sedentário, ele tem muita dor na perna. Então, a atividade física, na minha opinião, ela é crucial e assim, quando a gente fala de atividade física, eu não estou falando nem só de saúde da perna, né? Saúde vascular de uma maneira geral. Ia te perguntar isso agora. Em que mais pontos você atua, um cirurgião vascular? Essas varizes, esses problemas só tem na perna ou vai para outras partes do corpo? Varizes podem ter vários locais, então existem varizes no esôfago, existem varizes. Hoje mesmo atendi uma paciente lá no Agarran que ela estava cheia de varizes no abdômen, que ela estava com problema no fígado e tem as varizes no abdômen. Mas a gente que é cirurgião vascular, a gente trata as varizes das pernas, as varizes do bumbum, alguns veiazinhas na mama, vasinho no rosto, isso a gente trata. Essas varizes que são do esôfago, geralmente é o gastroenterologista que acompanha, e alguns varizes dentro do abdômen, dependendo de qual variz, ou é o vascular ou é o gastro. Então a gente tem, é uma doença multifatorial e com várias especialidades associadas. A cirurgia, se a gente leva em consideração que eu tô com essas... A minha veia ficou o quê? Inflamada, infeccionada? O que acontece? Ela ficou grande, ela ficou dilatada. A parede da veia ficou mais fina e mais molezinha. Então ela foi crescendo e ela ficou dilatada. E quando a gente faz a cirurgia de variz, antigamente a gente fazia vários cortezinhos. Quando essas varizes mais grossas, a gente consegue tratar com laser. Então a gente evita corte, a gente faz só um furinho. Então esteticamente não dá nem para ver que você fez uma cirurgia de variz. O que antigamente a gente, não sei se vocês já perceberam, esse pessoal idoso, cheio de cortezinho, microcortes nas pernas, que é o tratamento que tinha antigamente. E hoje, com a evolução, a gente faz laser. E é muito legal, porque a recuperação é muito, muito boa e a gente consegue ter uma vida normal muito rápido. E ali você elimina a função dessa veia? Quando a gente trata as varizes, a gente tira a varize que está doente. Tira. E aí, quando a gente olha a paciente, geralmente a gente faz o exame de ultrassom, e a gente vê que tem alguma doença em safena, e às vezes é ela que está dando algumas varizes, a gente trata a safena e trata a varize. Tira a varize, fecha aquela safena, porque é como se fosse um cano que tivesse com as válvulas com problema. Então, você imagina um cano, eu faço mais ou menos isso, um cano de água que vai do chão em direção ao teto, que é mais ou menos a veia da perna, que vai do pé em direção à barriga, que é o sentido do sangue. Se ele tiver com algum problema, aquela água ela começa a voltar e ela começa a entrar nos vasos que são conectados, e aí começa a fazer as varizes. Então, por isso que o diagnóstico bem feito faz total diferença. O que eu tenho de paciente que fala assim, eu já tratei isso aí e não resolveu. Não resolveu por quê? Porque o diagnóstico, o tratamento talvez não tenha sido o mais adequado. E o que antigamente também não existia aparelho de ultrassom. Hoje em dia o ultrassom é imprescindível para tratar. Que legal, muito bom. Agora, quando você fala que elimina, ela não sai. Não. A safena, ela fica lá, você fecha ela como se você estivesse secando ela. E aí... Com o tempo, o organismo se adapta. Degrada ela, some, e daqui a um tempinho você olha e você não consegue achar ela. Caramba. O que antigamente a gente fazia era arrancar, né? Sim, era essa arrancada. É a imagem. A gente fazia um corte assim na virilha, um corte na perna, e a gente passava um negocinho, como se um negocinho de aço dentro, que é o flepo extrator, e a gente arrancava ela. E o que era isso? Fazia dor, inchava, fazia um hematoma gigantesco, e doía mesmo. Hoje não, é o laser, é só um furinho, entra com a fibra lá dentro, seca ela, o paciente sai andando.
toma banho sozinho, come sozinho, não precisa depender de ninguém. Então, nas duas pernas tem uma grande veia única que o sangue passa por ali e ele vai irrigando. Nós temos 2 grandes veias em cada perna. A grande safena e a pequena safena. E ali é uma veia que é importante, mas não é a mais importante da perna, que a gente tem as veias que ficam dentro do músculo, são as veias profundas, que são muito mais importantes. Mas a safena, quando está doente, ela dá muita varize e dá muita dor. Quais os diferenciais de tratamento de varizes com laser em relação às técnicas convencionais? Ou são técnicas convencionais ou são antigas ou tem outras técnicas? Existem várias técnicas de tratamento de varizes. O que é mais moderno? Laser, que a gente consegue fazer um furinho, não tem corte, a gente recupera mais fácil e o paciente volta a trabalhar rápido e não tem muita dor. Então, assim, aqueles cortes que a gente fazia antigamente, a gente, quando tirava a variz, dói um pouquinho mais, a recuperação é ruim. Quando a gente faz outro tratamento, existe o tratamento de espuma também. Eu, particularmente, acho que espuma a gente tem que saber qual é o tipo de paciente que a gente tem que indicar o tratamento de espuma. É indicado? É, mas tem que saber, porque espuma tem mais chance de manchar, dependendo do tipo de variz, dependendo do tamanho da safena que você vai tratar a espuma, tem uma chance maior de recidiva, dependendo do calibre. Então, a espuma, ela é bem-vinda em alguns casos, também acho. Por isso que eu acho que o tratamento de variz tem que ser muito individualizado, tem que ser muito estudado. Você tem que olhar o paciente e saber qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Faz toda a diferença. Tem outro profissional habilitado a fazer tratamento de varizes a não ser um médico? Não, não que eu saiba. Quem trata variz é cirurgião vascular. Quem faz exame é cirurgião vascular. E eu acho muito difícil outro profissional, e assim, gente, sem preconceito. Não estou fazendo nada em relação à profissão, mas eu acho muito difícil tratar variz sem fazer ultrassom e sem saber medir, sem saber o calibre, saber de onde que veio essa veia, de onde que foi. Então, assim, eu acho impossível. Então, não dá. Porque esses tratamentos de vasinhos com espuma tem muita clínica estética que faz, realiza. né? Mas o que eu tenho muito no consultório, eu acho que todos os colegas vasculares têm, é pacientes que chegam, foi tratado e as varizes voltaram. Mas muitas vezes, mas assim, é porque o colega não aprendeu isso. Então, e não é simples, né? Com certeza, Não é simples, com certeza. O que é a técnica ATA, né? E por que ela é considerada uma das mais modernas para tratamento de varizes? O que tem de mais moderno no tratamento de varizes é o tratamento de varizes totalmente a laser. Então, todas as varizes são tiradas com laser. Todas as varizes a gente faz só um furinho e a gente não deixa marca. Então, essa é a técnica, é uma ablação térmica totalmente a laser. Ah, ok. Então, essa é justamente a sim. cirurgia laser. Você destacou seu diferencial, que é um tratamento individualizado, detalhado, que eu entendi perfeitamente agora que não é tudo igual, varizes não é tudo igual, tem tamanho, de onde vem, tá? Como que isso impacta nos resultados dos seus pacientes? Impacta muito, porque o que acontece? O paciente que a gente trata direitinho, trata a origem, a recidiva é 0. E o paciente demora mais para voltar a ter que tratar. Então, eu tenho paciente, é lógico que tem a parte genética que eu não tenho como tirar. Mas aquela variz, ela não vai voltar. Aquela foi tratada direito, então sumiu. Eu tenho paciente que eu fiz cirurgia há 10 anos e tá voltando agora com um pouquinho de vasinho. Mas por quê? Porque a técnica foi usada adequadamente. Então, o cirurgião vascular, geralmente, ele é bem formado para fazer isso. Maravilha. Muita gente tem varizes, mas tem muita gente que tem vergonha de tratar ou de falar. O que você costuma dizer para tranquilizar nesses casos? É engraçado que até hoje eu tenho isso no consultório. O paciente morre de medo. Essa semana eu atendi uma paciente que veio do interior, acho que da Bahia, que ela veio me falar que ela estava morrendo de medo de entrar lá achando que era uma trombose. Primeiro, era uma varize, que ficou com medo de perder a perna. Gente, quando dá trombose, existem 2 tipos de trombose. Isso é até importante, assim, trombose venosa e trombose arterial. Trombose venosa, dificilmente você vai amputar a perna. E esses casos que a gente vê de trombose, a maioria é venosa. Aquela paciente que amputou é trombose arterial. E aí vem outros fatores de risco, cigarro, hipertensão, diabetes. Então, assim, o paciente que entra lá na clínica e com muito medo do tratamento de variz é porque remete ao passado. Então, assim, para entender que hoje em dia não existe mais aquilo, o paciente faz cirurgia de manhã, vai embora no mesmo dia. Isso eu estou falando de cirurgia grande. Aquelas menores que a gente faz no consultório é mais simples ainda.
Então, faz e continua com a vida normal. Eu imagino que você já tenha tido casos incríveis, assim, que fez uma grande mudança. Você tem algum que possa compartilhar? É um marido de uma médica que eu já acompanhava há um tempo. Ele mudou para Fortaleza, voltou. E ele vai até, se ele ver esse podcast, ele vai lembrar. E ele estava com muito medo de tratar, e a médica falou, não, você tem que tratar, porque ela tinha umas varizes grossas. E ele veio, fez a cirurgia, fez o laser, tratou safena, né? E aí ele falou, não, se eu soubesse que era só isso, eu já tinha tratado. Agora, assim, é claro, né? Qualquer procedimento existem riscos. Então, assim, e a gente, como cirurgião vascular, a gente não está longe de ser Deus, e a gente, isso aí é lógico que eu explico para o paciente. Mas, graças a Deus, o risco do tratamento de varizes hoje em dia é muito pequeno, assim. Mas existe risco, sim. E o que seria? Queimar, não conseguir? Mancha, queimar quase nunca, mas mancha, às vezes você pode fazer uma dipirona na veia, dar uma reação alérgica. Então, tem algumas coisas que eu não consigo muito controlar, mas é tranquilo. E a Trombose, dor né, pode dar. com essa cirurgia? Qualquer cirurgia, né? Uau. Qualquer cirurgia. Cirurgia O plástica, você aumenta a que chance de é a trombose. trombose, Carol? Trombose é quando você forma um coágulo dentro de uma veia profunda, que são as veias que estão lá dentro do músculo. E essa é a trombose venosa profunda. E é por isso que o paciente que faz os procedimentos, a gente costuma fazer algumas medidas para evitar a trombose. Graças a Deus, isso aí é muito raro. Entendi. Ultimamente eu tenho ouvido muito, eu não sei se isso tem a ver com, sei lá, Tá na mídia, vacina, né? o que aconteceu. Covid, Uma menina de né? 23 anos, trabalhando aqui comigo, foi para UTI. É muito comum. É muito. Tem como Mas não evitar? pós-operatório, né? A gente vê muito comum uma trombose em si, né? Tem como evitar. Então, assim, essa história de trombose é importante você saber. Paciente tem história familiar de trombose, liga a antena. Ah, já tive tia, irmã, sobrinha com trombose. Será que vocês não têm uma doença no sangue que aumentou a chance de trombose? Ah, vou fazer uma viagem muito prolongada. Vale a pena ir no cirurgião vascular para ver se não tem que usar uma meia de compressão, para ver se não tem indicação de tomar um anticoagulante antes de uma viagem. Então, assim, tem como evitar, sim. Em que momento, a primeira vez, se não está vendo, se não tem vazio, se não tem nada, uma vez na vida, ou esse adolescente, quando é que eu tenho que ir ao cirurgião vascular? Eu digo, assim que você descobrir um vazio, uma varize, você procura. Eu não costumo tratar adolescente muito novinho, isso aí eu evito, porque eu acho que tem alguns sofrimentos que dá para você esperar, entendeu? Mas, viu? Olha para ver o que que é. Porque às vezes é uma veia, a gente vai olhar, às vezes é um hemangioma, tem algumas malformações. Então, não custa nada a gente olhar, gente. Isso, a minha opinião, é sempre olhar. Você costuma dizer que cuidar da saúde e da estética é essencial, Sim. né? Como é que você pode ajudar e como você ajuda esses pacientes a entenderem isso, entender que é autocuidado e que é necessário fazer isso? Gente, eu acho que assim, autocuidado de uma maneira geral, para mim é tudo. Para mim, melhora a autoestima. Uma mulher que tem uma variz, às vezes ela tá tão para baixo, e eu percebo isso no consultório. Se você trata a variz dela, você parece que você muda a vida. Então, assim, eu acho que isso aí vale a pena de qualquer forma. Lógico que não é obrigatório, mas assim, se tem uma mulher que não está usando short porque está com vergonha nas pernas por causa de varizes, eu acho que o benefício é gigantesco, assim. Então, eu acho que autocuidado, na minha opinião, é tudo, sim. É uma necessidade, né? Sim. Toda variz precisa ser tratada ou existem casos que não há necessidade? Todas as varizes, elas podem ser tratadas. Precisa é uma coisa muito forte, porque eu tenho paciente idosa que tem uma varizinha, que não se incomoda, e tá tudo bem, gente, a gente não vai tratar. Se aquilo lá não tá levando a nada, e tá tudo bem, mas precisa ser visto. Quais são os mitos mais comuns sobre o tratamento de varizes e vazios? O que mais comumente você ouve não é Usar nada salto dá varizes, não dá. Então, assim, usar salto, e muita gente fala, não, usar salto vai dar varizes. Não vai dar. Então, usar salto é muito relacionado à dor na perna. Então, o paciente que usa salto muito alto, ela vai ter aquela perna cansada no final do dia, muito mais do que uma mulher que usou um salto menor. Então, usar salto é um mito, assim, clássico. Agora fiquei impactada, porque a gente repete as coisas que não sabe, né? Agora, uma coisa que é interessante, que assim, agora que tá na onda, né, todo mundo perdendo peso, emagrecendo, tomando as canetas emagrecedoras,
a gente percebe quanto de varizes ficam mais aparentes quando você emagrece. Isso é interessantíssimo. Aqueles pacientes que fizeram uma cirurgia bariátrica para poder emagrecer, falam, não tinha nada, depois que eu emagreci apareceu, mas não é, porque às vezes o tecido subcutâneo, aquela gordura afina, e então as varizes que já existiam ficam mais aparentes. Então a tendência é que apareçam mais varizes, perdendo peso também. Você recebe dúvidas no consultório sobre os procedimentos mais modernos? Muitas, Quais? muitas dúvidas. A principal é que se dói. A principal e a primeira. Eles têm muito medo do tratamento de varizes em consultório. E porque antigamente a gente tratava aqueles vasinhos, aquelas varizes menores, sem nada, né? Não tinha um arzinho gelado, não tinha nada. Então hoje a gente tem o ar gelado que diminui a dor e a gente tem aquele gásinho que é o óxido nitroso, que dá uma, a gente chama de sedação consciente, que o paciente dá uma relaxada e a maioria dos pacientes consegue relaxar e fazer o tratamento que antes não era possível. Então, o principal medo dos pacientes é a dor relacionada ao procedimento. Tem algum procedimento que é feito com anestesia ou a única anestesia para esse que é feito em consultório é com esse... Com anestesista, você fala? Com a anestesia mesmo. Anestesia local, né? Uhum. Sim. Cirurgia, tratamento de varizes vai depender muito do tamanho e do tipo de varizes. Ok. Alguns eu consigo fazer com laser transdérmico, aquele laser de pele associado com a escleroterapia. Outros eu consigo fazer só com laser. E outros eu preciso fazer anestesia local para tirar as varizes. Hoje, na verdade, no consultório, a maioria eu consigo tratar com anestesia local. Eu consigo resolver com anestesia local. Só que tem alguns pacientes que têm muita variz, tem muita safena doente, e aí esses pacientes eu opto por levar ao centro cirúrgico por ser mais confortável. Porque o anestésico local a gente tem um limite e acaba que eu prefiro fazer tudo de uma vez só para o paciente não ter que ficar fazendo toda hora. Eu ia te perguntar isso, como Mas é que existe a forma de fazer. As duas pernas? Eu gosto de tratar as duas de uma vez. E é uma por uma, Carol? Tudo, Às vezes eu fico 3 horas com o paciente tratando. Mas dá uma satisfação danada, porque o paciente vai lá, ele fica 3 horas, fica, mas ele vai lá 4 vezes. Antigamente, eles tratavam por região, então tratavam um pedacinho aqui. Então, no final, o paciente foi lá 30 vezes e ainda não resolveu. Então, assim, na minha prática, tratar tudo de uma vez é muito melhor. E como é que é esse laser? Passa ou é luz pulsada? É laser mesmo, é o laser transdérmico, é o laser que a gente chama aqui ND-IAG. Então é o laser que é para varizes. Então a gente encosta assim na pele e ele vai a luzinha. O laser de pele, né? E depois pode tomar sol, tem algum pós específico? Isso é importante. O que eu peço, o paciente que faz esses tratamentos, que é laser associado à escleroterapia, esses tratamentos menores, fica os roxinhos, esses roxinhos costumam durar em torno de 2 semanas para saírem. 2 semanas depois pode voltar e tomar sol. Quando a gente faz uma microcirurgia de variz, aí a gente sabe que o hematoma é um pouquinho maior, então dura em média de um mês, mas pode ser até 3 meses. Aí a gente pede para não ir para a praia, por quê? Porque o hematoma com o sol mancha a pele. E tudo que a gente não quer mancha. Sim. Como o público pode identificar se está diante de um tratamento atualizado e seguro? Porque muitas vezes aqui a gente ouve, tem até um vídeo e eu peço que vocês assistam e os profissionais também, que vejam esse manifesto. São tantos profissionais que atuam sem poder estar atuando. A gente tem um compilado de 10 vídeos de médicos atuando que não são médicos. É mesmo. E é incrível isso. Mas isso está cada vez mais frequente, né? E assim, o que eu costumo falar? Olha a formação do médico, olha a formação. Eu estou falando de cirurgião vascular, mas estou falando de uma maneira geral. Olha, gente, vai lá no CRM, pega o CRM do médico, coloca lá no site do CRM, eles estão falando isso para a vida de vocês. Porque, gente, quando a pessoa é maltratada, pode mudar a vida. Então, se você faz um exame mal feito, eu não estou falando da cirurgia vascular, mas dependendo, você pode estar com câncer, não também está com câncer. Então, assim, muda. Então, pega o CRM do médico, coloca lá no site do CRM e vê a formação. Vê se realmente ele é especialista. Porque o que mais tem médico, segundo o CRM, pode fazer tudo. Então, mas o que mais tem é médico clínico geral tentando tratar tudo. O que eu não concordo muito, porque eu não acho muito... A formação eu acho que faz a diferença, assim. Mas com relação, por exemplo, a gente já teve dermatologistas aqui que explicou o botox, pede, olha, essa questão da cirurgia vascular
tem o que é de mais atualizado, como é, para caso a pessoa chegue, que nunca, eu particularmente, nem sabia que era tratado com laser e tudo. Eu acho que a gente, além de A gente pensar é nessa leigo. questão de antigamente, Carol, acaba se acostumando, e é tão É, ruim, né, a gente se acostumar a ficar é, sem usar short, ficar meia... é. E assim, Brasil é um país quente, gente. Assim, a gente gosta de mostrar a perna, a gente gosta de. Então, assim, e o tratamento é tão simples, mas assim, o que eu acho? Ver a formação. O paciente, o médico cirurgião vascular que está tratando laser, ele fez eu já fiz curso de ecografia, eu fiz um fellow em São Paulo, fiquei 1 ano lá acompanhando. Eu fiz o curso da técnica ATA e cursos que a gente não para, então dá para ver a formação do médico. Então procura, não deixa de procurar, porque isso aí vai fazer diferença no resultado do seu tratamento. E às vezes você vai dispensar, porque eu não falo nem só dinheiro, tempo tratando uma coisa que não vai dar resultado. Sim. E eu acho que isso aí é grave, assim, hoje em dia, né? Carol, da última vez que você esteve aqui sendo entrevistada pela Mirella, você veio e foi convidada para também falar sobre lipedema. Eu queria que você Ah, falasse um pouco sobre a questão do lipedema. Você tem projetos nesse sentido? Conta um sim. pouco para gente. Lipedema é aquela doença que aquela paciente que tem uma tendência a ter gorduras nas pernas. E é muito comum no consultório, é muito comum. No Brasil, a taxa é mais ou menos 13% da população, então eu acho muito. E o tratamento do lipedema começa com o cirurgião vascular, que a gente precisa fazer o diagnóstico, ver se tem varizes grossas, porque às vezes a presença de varizes grossas, mesmo que não seja aparente, refluxo em safena, ela precisa ser tratada. E o tratamento do lipedema é multidisciplinar. Então, a gente associa o nutricionista, associa a atividade física e a fisioterapia, que é importantíssima. Então, o meu projeto agora para esse ano ainda é fazer alguma coisa relacionada ao lipedema, para o paciente fazer o tratamento por completo e sair de lá satisfeito, porque o que mais acontece é o paciente trata e às vezes não vê resultado, não fica feliz, e eu acho que é isso. E lipedema também tem a ver com autocuidado, né? O que a gente estava falando. Então, a gente sabe que o paciente de lipedema que engorda muito, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, piora o lipedema. Então, o autocuidado tem a ver com fazer a dieta, manter o peso sempre estável, para aquele problema não piorar. Onde você se imagina profissionalmente daqui 5 anos? Eu me imagino numa clínica maior, num consultório mais moderno, tratando os meus pacientes da melhor forma possível. E aí eu penso numa clínica que tenha todos os tratamentos dentro da clínica. Então, lipedema, tratando lipedema, fazendo os pós-operatórios de varizes, tudo direitinho. E atendendo muito bem meus pacientes, é isso. Já pensou em dar aula? Recebe convites? Recebe solicitações de outros Isso profissionais? acontece com uma certa frequência acontece de alguém me pedir para ensinar, me pedir para acompanhar alguma cirurgia, e eu sou super aberta a ensinar, não tenho problema nenhum. Mas é um pensamento que talvez eu tenha ali na frente. Carol, obrigada. Eu acho que foi assim, extremamente esclarecedor e didático, mas eu gostaria que você desse uma mensagem clara e direta para pessoas que têm varizes, que têm vergonha, que ainda têm medo de procurar um tratamento. O que você tem a falar para essas pessoas, principalmente com relação a consequências que podem ser essas de não usar mais uma roupa ou de dores ou outras situações? Gente, não deixa de procurar um cirurgião vascular para ver seu problema. Primeira coisa, não deixa. Vá pelo menos olhar. Escute. Saiba que tem técnicas modernas que o tratamento consegue ser indolor e com uma recuperação rápida, voltando ao trabalho rapidinho. E não só por estética, mas pela dor, pelos sintomas e tudo que as varizes podem causar. Lembra que varize pode sim levar a úlcera, pode dar ferida, pode manchar sua perna. Isso aí acarreta uma alteração na imagem que fica para o resto da vida. Então, eu acho que vale a pena sim procurar uma opinião sempre. E onde te encontrar? Eu batendo na clínica na Anjotrata, que fica no Centro Médico Lúcio Costa, e estou à disposição, inclusive, para alguém, se quiser tirar alguma dúvida, eu estou muito à disposição. E eu vou deixar aqui na descrição como encontrá-la, o site, o Instagram, e ela responde mesmo, ela só demorou a vir, mas valeu a pena, porque agora a gente ficou aí realmente compreendendo e entendendo, e como, né, a Carolina falou,
não é só em mulher. Então você, mãe, vai prestando atenção ali Sim. nas pernas, né, desses adolescentes. E que coisa boa que não é salto alto que dá Vamos usar. varizes. Obrigada, eu amei, viu? De Obrigada, viu? verdade. E para vocês, até o próximo Consultório Aberto.